Você já sentiu que tudo na sua vida parecia estar desmoronando, mesmo enquanto você orava, jejuava e buscava a Deus com sinceridade? Como se o céu tivesse silenciado de propósito, como se cada porta fechada fosse uma resposta sem voz. Pois saiba, talvez não seja abandono, mas teste, um teste sagrado antes da promessa. Neste vídeo, eu vou te mostrar os 7 sinais de que Deus está te provando, não para te punir, mas para te preparar. E quando você entender isso, nunca mais verá suas dores do mesmo jeito. A verdade é que muitos confundem o silêncio de Deus com rejeição, mas o silêncio é, muitas vezes, o campo de treinamento da fé. Quando tudo parece parado, é porque Ele está agindo de forma invisível. É ali, no deserto, que o caráter é refinado e os corações são moldados. Antes de entregar uma promessa, Deus prova se você é capaz de sustentá-la. O teste nunca é para destruir, é para revelar quem você se tornou durante a espera. Esses testes não chegam com aviso. Às vezes, começam com perdas, outras vezes com atrasos, portas que se fecham, pessoas que se afastam. O que parece caos é, na verdade, um processo meticuloso de lapidação. Deus não te leva ao deserto para te abandonar. Ele te leva para te transformar. O deserto é o lugar onde as máscaras caem, onde a fé deixa de ser discurso e se torna sobrevivência. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, orando sem sentir resposta, sonhando sem ver sinais, pedindo direção e recebendo apenas silêncio. Mas e se esse silêncio for o primeiro sinal de que Deus está testando a sua confiança? E se Ele estiver observando não o que você diz, mas como você reage quando parece que Ele sumiu? A maioria desiste justamente no momento em que o teste está prestes a virar testemunho. Há promessas que só se cumprem depois que o coração aprende a permanecer fiel, na ausência de explicações. Então, antes de achar que Deus te esqueceu, pergunte-se: será que Ele só está te examinando? Porque o teste é o idioma que o céu usa para medir o quanto você está pronto para viver aquilo que pediu. O primeiro sinal de que Deus está te testando é o silêncio divino. Ele fala menos quando quer te ensinar a ouvir mais. É o momento em que você ora e sente que as respostas evaporam no ar. Nenhuma direção, nenhuma sensação de avanço, só o eco da sua fé voltando vazia. É ali que o coração é treinado a confiar mesmo sem ver. Deus não se cala porque te despreza. Ele se cala porque quer ver se o que te move é a emoção ou a convicção. O segundo sinal é a espera que se prolonga. A promessa parece distante, o tempo não coopera e a ansiedade se transforma em dúvida. É o período em que tudo dentro de você quer correr, mas Deus te obriga a caminhar. A demora não é castigo, é propósito. Ele usa o tempo para purificar intenções, separar o desejo puro do impulso, o chamado do capricho. Se a espera te dói, é porque ainda existe algo dentro de você que precisa ser curado antes da bênção chegar. O terceiro sinal é quando Deus permite perdas inexplicáveis. Ele tira pessoas, oportunidades e confortos para testar se o seu amor por Ele depende do que você tem ou do que Ele é. Jó perdeu tudo, mas ganhou algo que não se compra, um coração aprovado. E é exatamente isso que Deus busca quando parece que o chão se abre. Ele quer saber se, no vazio, você ainda consegue adorá-lo. Esses sinais confundem, porque parecem castigo, mas são purificação. É no fogo que o ouro revela seu valor. O teste é a forma de Deus separar o que é temporário daquilo que é eterno. Não é fácil, mas é necessário. Toda grande promessa nasce de um período de provação, e quem desiste no meio nunca vê o que estava preparado no fim. Se você está vivendo isso, comente aqui abaixo. Mesmo testado, eu permanecerei firme. Escreva essa frase. Declare com fé. Às vezes, o primeiro passo da vitória é afirmar em voz alta que você não vai desistir, mesmo quando o teste parece interminável. O quarto sinal de que Deus está te testando é quando as portas começam a se fechar, mesmo aquelas que pareciam certas. Projetos que estavam prestes a dar certo travam. Relacionamentos que pareciam estáveis se rompem. Caminhos que pareciam promissores viram becos sem saída. E você se pergunta:
Por quê? Mas é justamente aí que Deus filtra o seu propósito. Ele não quer apenas te abençoar, quer garantir que a bênção não te destrua quando chegar. As portas se fecham não porque Ele esqueceu de você, mas porque Ele está te redirecionando para algo que não tem atalhos. Esse momento é confuso porque tudo o que você vê é negação e é fácil achar que perdeu o controle. Mas Deus não está atrasando nada. Ele está eliminando o que te distrairia do que é essencial. Às vezes, Ele permite o fracasso como forma de proteção. O que você chama de fim, Ele chama de desvio divino. As portas erradas precisam fechar para que a certa permaneça aberta no tempo exato. O quinto sinal é quando pessoas se afastam sem motivo aparente. Amigos, familiares ou até mentores espirituais que antes eram apoio se tornam distantes. Não é rejeição, é isolamento providencial. Deus retira ruídos da sua jornada para que a sua audição espiritual se refine. Ele precisa que você aprenda a depender dele e não da aprovação dos outros. O deserto é solitário, mas é nele que o chamado amadurece. E é nesse isolamento que Deus revela quem realmente está com você por aliança e quem estava apenas por conveniência. Quando Ele te separa, não é para te castigar, mas para te consagrar. Ele retira a multidão para falar no íntimo. Foi no silêncio da caverna que Elias ouviu a voz de Deus em forma de um sussurro. E é esse mesmo sussurro que Ele quer que você ouça agora, entre as perdas e as ausências. Mas há um sexto sinal que muitos não percebem, e ele é o mais sutil de todos. Um sinal que não vem de fora, mas de dentro, e que define se o teste vai te derrubar ou te elevar. E quando você o entender, perceberá que o que parecia castigo era, na verdade, a confirmação de que a promessa está mais próxima do que nunca. O sexto sinal de que Deus está te testando é quando o coração começa a ser confrontado com o próprio orgulho. É o momento em que ele mostra que a luta não é com o mundo lá fora, mas com o ego dentro de você. Situações surgem para te humilhar, para quebrar sua autossuficiência e revelar se o seu amor por Deus é condicionado à vitória ou se permanece até no fracasso. Esse tipo de prova não dói no corpo, dói na alma, porque obriga você a se enxergar sem disfarces. Deus usa confrontos para curar o que aplaudimos em nós, mas que ainda não é parecido com Ele. Quando você é colocado em posição de ser esquecido, rejeitado ou mal interpretado, o que Ele está fazendo é arrancando a necessidade de ser reconhecido, porque só quem não precisa de aplausos está pronto para carregar promessas que influenciam multidões. Deus nunca entrega algo grande a corações que ainda buscam validação. Esse processo pode parecer cruel, mas é libertador. O teste do orgulho revela o quanto você realmente confia no tempo de Deus e não nas aparências. Quando Ele te coloca em situações que te obrigam a servir em silêncio, a obedecer sem ser visto, a continuar mesmo sem recompensa, é aí que Ele está te promovendo em secreto. O céu só exalta quem aprendeu a permanecer fiel na sombra. E o sétimo sinal é quando você sente que perdeu o controle de tudo, mas ao mesmo tempo algo dentro de você insiste em não desistir. Essa força inexplicável que surge em meio ao caos é a prova de que o Espírito Santo ainda está sustentando você. Quando tudo desaba e você ainda ora, ainda acredita, ainda agradece, é porque o teste está quase terminando. A resistência é o selo da aprovação de Deus sobre o seu coração. E se eu te dissesse que todos esses sinais, o silêncio, a espera, as perdas, o isolamento, o confronto, fazem parte de uma única estratégia divina para te posicionar no lugar certo, na hora certa, diante da promessa certa. O que vem depois disso não é castigo, é coroação. Mas o que Deus faz logo antes de cumprir a promessa é o que mais confunde até os mais fiéis. E é sobre isso que vamos falar agora. Antes da promessa se manifestar, Deus frequentemente te coloca diante de contradições. Ele te mostra o contrário do que prometeu. Se Ele disse que vai te exaltar, primeiro te faz ser esquecido. Se disse que vai te multiplicar, primeiro te leva à escassez. Isso confunde a mente, mas fortalece o espírito.
espírito. O que parece incoerência é um processo intencional. Deus te permite viver o oposto da promessa para provar se a tua fé é firme, mesmo quando nada parece fazer sentido. Essas contradições são dolorosas, porque quebram a lógica humana. Você ora por portas abertas e recebe silêncio. Você planta com fé e colhe demora. Mas é nesse contraste entre o que Deus disse e o que você vê que a fé amadurece. A promessa não se cumpre quando você entende o plano, mas quando você confia mesmo sem entender. E é nesse ponto que muitos perdem o foco. Confundem o teste com abandono, quando na verdade é o treino final da fidelidade. Deus testa o coração antes de confiar a promessa. Ele não busca perfeição, busca estabilidade espiritual. Ele quer ver se, mesmo no meio das contradições, você ainda consegue adorá-lo. Se a sua fé depende do resultado, ela ainda é imatura. Mas se depende da confiança, ela já está pronta para carregar a glória. E é nesse ponto de rendição que ele decide: agora sim, posso entregar. O deserto sempre vem antes da terra prometida. Nenhum José chegou ao palácio sem antes passar pela prisão. Nenhum Davi foi coroado sem antes ser perseguido. Nenhum Abraão viu a promessa sem antes subir o monte com o que mais amava. O teste é a ponte que liga o propósito à realização. E o deserto, por mais longo que pareça, é o terreno onde a fé se torna inabalável. Mas há algo que poucos percebem. Antes da promessa, Deus não apenas testa sua fé, Ele testa sua visão. E quando Ele começa a tocar na forma como você enxerga a si mesmo, é sinal de que o processo está prestes a mudar de fase. Quando Deus começa a te testar na visão, Ele te faz enxergar quem você realmente é, sem as ilusões. Ele expõe feridas antigas, medos escondidos e inseguranças que você achava já superadas. Não é para te envergonhar, é para te libertar. O teste da visão é o momento em que Deus te obriga a olhar para o espelho da alma e reconhecer tudo aquilo que ainda te impede de caminhar leve. Porque a promessa não pode ser entregue a quem ainda carrega peso demais. Nessa fase, você se sente esgotado espiritualmente. Nada mais te satisfaz, nem as mesmas orações, nem as mesmas músicas, nem os mesmos conselhos. É como se Deus tivesse escondido o chão, mas é exatamente aí que Ele começa a te ensinar a andar pela fé e não mais por vista. Ele te mostra que a fé madura não depende de sinais, mas de convicção interior. É comum, nesse ponto, sentir que perdeu o brilho, o entusiasmo, a força, mas na verdade é o velho você morrendo. Deus está matando versões que não cabem mais no futuro. Toda promessa exige uma morte simbólica antes da ressurreição da nova identidade. Por isso, o processo é tão intenso. Ele está desconstruindo quem você era para revelar quem você nasceu para ser. E talvez agora você esteja exatamente aí, sentindo o peso, o cansaço, o esvaziamento. Não é fim, é parto. E todo parto dói. Deus não está te punindo, está te fazendo nascer de novo para o propósito. As lágrimas que hoje caem são o batismo da tua nova estação. Quando você entende isso, o sofrimento muda de significado. Ele se torna o instrumento da tua transformação. Mas o que Deus faz depois desse esvaziamento é algo que poucos esperam. Ele muda completamente o cenário, e aquilo que parecia ruína começa a se tornar testemunho. É quando a promessa deixa de ser uma esperança distante e começa a se manifestar em pequenos sinais invisíveis. Sinais que só quem passou pelo deserto consegue reconhecer. Depois do esvaziamento vem o tempo da restauração silenciosa. É quando Deus começa a reconstruir aquilo que o teste destruiu, mas sem alarde, sem pressa, sem holofotes. Você percebe pequenas mudanças dentro de si. O medo que antes dominava dá lugar à serenidade, a ansiedade perde força e a paz começa a brotar em meio às ruínas. Esse é um dos sinais mais belos, o sinal de que Deus já está te recompensando, mas de forma invisível dentro de você, antes de fazer fora. Nessa fase você aprende que nem toda vitória precisa ser vista. Algumas só precisam ser sentidas. A fé deixa de ser barulhenta e se torna madura, tranquila. Você já não precisa provar nada, nem convencer ninguém. Deus te faz entender que a promessa não é uma conquista, é uma consequência
consequência. Ele te mostra que antes de mudar o cenário, precisava mudar o seu coração. E agora, finalmente, você está pronto para viver o que ele sempre planejou. O sétimo sinal se completa quando você sente paz onde antes sentia desespero. Esse é o selo de aprovação. Não é o fim do processo, mas o início da colheita. Quando a alma descansa, é porque Deus já começou a agir. O inimigo perde o poder quando você deixa de lutar com as próprias forças e começa apenas a confiar. E é aí que o sobrenatural acontece. Não porque você insistiu, mas porque você se rendeu. Mas entenda, esse período de calmaria não é para te distrair, é para te preparar. É o respiro antes do recomeço, o intervalo entre a dor e a promessa. Deus está reposicionando as peças, organizando o invisível, construindo a ponte entre a tua prova e o teu propósito. É o prelúdio do cumprimento. E o que vem depois dessa paz é o que mais surpreende. Deus não apenas te entrega o que prometeu, Ele te faz entender por que demorou tanto. E essa revelação muda tudo, inclusive a forma como você vê o próprio sofrimento. Quando a promessa começa a se manifestar, ela nunca vem como você imaginava. Deus não te entrega apenas o que você pediu, Ele te dá a consciência de quem você se tornou enquanto esperava. Você percebe que o propósito não era ter a bênção, era se tornar alguém digno dela. E é aí que o ciclo se completa. O teste termina não quando você recebe, mas quando você entende. Muitos acham que o fim do deserto é a chegada da promessa, mas na verdade é quando o seu coração aprende a agradecer, mesmo que ela ainda não tenha vindo. Esse é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual. Deus só cumpre promessas em corações gratos, porque só quem é grato sabe preservar o que recebe. A gratidão é o perfume que sobe aos céus e anuncia: Ele está pronto. Quando a promessa se manifesta, o que antes doía passa a fazer sentido. Você começa a enxergar os porquês. Entende que cada perda, cada porta fechada, cada noite sem resposta, tudo foi preparação. O teste não te afastou de Deus, te aproximou dele. E é esse vínculo, esse amor inabalável, que te torna invencível diante de qualquer adversidade. Agora você entende o motivo das demoras, dos silêncios e das lágrimas. Elas não foram sinais de rejeição, mas de escolha. Deus só prova quem Ele escolhe. Ele só testa quem Ele confia. Se você foi provado, é porque há algo grandioso te esperando. Algo que precisa de um coração firme, curado e fiel para sustentar o que virá. Mas existe algo ainda mais profundo que poucos falam. O verdadeiro teste não é o sofrimento, é o sucesso. E muitos que vencem as provações se perdem quando chegam ao topo. É sobre isso que vamos falar agora, porque a provação do alto é tão perigosa quanto a do deserto. Quando a promessa finalmente chega, nasce o teste da administração. É o momento em que Deus observa se o seu coração ainda é humilde depois de ser exaltado. Muitos passam com bravura pelo deserto, mas caem quando o maná começa a cair do céu. É sutil. O sucesso pode embriagar o espírito se ele não estiver ancorado na gratidão. Por isso, Deus continua testando mesmo depois da bênção, para garantir que o seu foco permaneça nele e não naquilo que ele te deu. A nova estação parece leve, mas exige vigilância. É fácil se perder quando as portas se abrem e o aplauso começa. É aí que Deus sussurra de novo: lembre-se de onde eu te tirei. Esse lembrete é a proteção do seu propósito, porque o mesmo Deus que abre caminhos no deserto é o que te ensina a permanecer humilde no jardim. E quem esquece do deserto, inevitavelmente perde o jardim. O maior teste da abundância é continuar dependente. Quando tudo está dando certo e você ainda dobra os joelhos, ainda ora, ainda chora na presença de Deus, esse é o sinal de que você venceu não apenas a escassez, mas também o orgulho. O verdadeiro vencedor é aquele que, mesmo no trono, continua servindo. O propósito nunca foi o trono, foi o coração moldado para sentar nele.
Deus não mede o sucesso pelo que você conquista, mas pelo quanto você continua sendo obediente depois de conquistar. Ele quer ver se a sua fé continua pura quando não há dor, se o seu amor ainda é sincero quando não há necessidade. A promessa não é um prêmio, é uma responsabilidade. E Deus só mantém em alta quem aprendeu a se curvar no secreto. Mas existe um último teste, o mais delicado de todos, aquele que revela se o seu coração pertence à promessa ou ao prometedor. E é justamente esse que define se a sua história será um testemunho ou apenas uma lembrança. O último e mais silencioso sinal de que Deus está te testando é quando Ele te pede para devolver o que te deu. É o teste de Abraão. Quando o Senhor pede o próprio Isaque, Ele não quer roubar a promessa, quer provar o coração, porque só quem está disposto a entregar pode realmente receber. Esse é o ápice da fé, amar tanto a Deus a ponto de não reter nada, nem o que Ele mesmo concedeu. Esse teste dói porque exige desprendimento. É quando você precisa escolher entre a segurança do que tem e a confiança no que Deus ainda vai fazer. Mas quem obedece nesse ponto vive algo que poucos experimentam: a liberdade total. A verdadeira vitória não é possuir, é saber que você não precisa segurar nada para continuar completo. A fé madura entende que o altar nunca foi o fim, e sim o começo de uma nova dimensão de intimidade com Deus. E quando você entrega, algo extraordinário acontece. O que parecia perda se transforma em multiplicação. Deus devolve o que você entregou, só que maior, purificado e cheio de propósito. Ele não queria o sacrifício, queria o coração que confia. Esse é o ponto onde o teste termina e a herança começa. A promessa se cumpre, não porque você lutou mais, mas porque você se rendeu completamente. Por isso, se hoje você sente que Deus está te pedindo algo que dói, algo que parece injusto, lembre-se, Ele nunca tira para te diminuir, Ele tira para te elevar. Cada prova tem um propósito e cada entrega abre um novo capítulo. O teste é a ponte, a promessa é o destino, e quem atravessa com fé nunca volta o mesmo. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para que mais pessoas recebam essa palavra. Você não está sozinho nesse processo. Há uma promessa sendo preparada e o seu deserto é apenas o caminho até ela. Depois que o teste termina, algo silencioso começa a acontecer. Deus te reposiciona. Ele muda suas rotas, suas conexões, seus ambientes. Pessoas que antes te ignoravam passam a te notar. Portas que pareciam trancadas se abrem com leveza. E você entende, não foi sorte, foi tempo. O tempo em que Deus te provava também era o tempo em que Ele preparava o cenário. A promessa não se cumpre num dia, ela amadurece em segredos. É nessa fase que o coração finalmente entende o porquê do processo. Aquilo que antes parecia injusto agora parece necessário. Você olha para trás e percebe que se Deus tivesse te abençoado antes, você teria desperdiçado a bênção. O atraso que antes te feriu, agora se revela como proteção. E você começa a agradecer não só pelo que Deus te deu, mas também pelo que Ele não permitiu. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser sobrevivência e se torna sabedoria. Você passa a discernir o que vale a pena lutar e o que é melhor deixar nas mãos dele. O desespero cede lugar à confiança e o medo dá espaço à serenidade. Deus não muda apenas a tua história, Ele muda a tua natureza. O que antes reagia agora espera. O que antes duvidava agora descansa. E essa transformação interior é o verdadeiro cumprimento da promessa. Porque o propósito de Deus nunca foi apenas te entregar algo, foi te tornar alguém. A promessa é consequência da maturidade. E o teste é o molde que forma essa maturidade. Cada lágrima, cada perda, cada espera foi uma lição disfarçada de dor. E agora tudo começa a fazer sentido. Mas há algo que muitos não percebem e que pode mudar completamente o modo como você enxerga suas provações futuras. Existe uma razão profunda por trás do fato de Deus testar tantos escolhidos, e essa razão revela o verdadeiro mistério da fé. Deus não testa para saber o que há em você. Ele já sabe. Ele testa para que você descubra quem
quem realmente é. O teste não é para Deus te conhecer, é para você se conhecer nele. Quando você enfrenta o deserto, o que se revela não é o quanto você aguenta, mas o quanto ele te sustenta. O teste é a prova viva de que, mesmo sem entender, você continuou. E é isso que o céu celebra, a persistência da fé quando tudo grita desistência. Muitos passam a vida tentando entender o porquê do teste, quando a pergunta certa é para quê? Para que Deus permitiu essa perda? Para que Ele me fez esperar tanto? Para que me deixou sozinho? Cada resposta aponta para o mesmo destino, para te fortalecer. Porque uma fé que nunca foi testada, nunca será firme o bastante para sustentar uma promessa eterna. Deus te leva ao limite não para te quebrar, mas para te provar que há algo em você que o mundo não pode destruir. Ele te coloca diante do impossível para mostrar que o impossível é o terreno onde Ele age melhor. Quando você entende isso, o deserto deixa de ser castigo e se torna uma universidade espiritual, o lugar onde aprendemos a depender totalmente do céu. E é justamente quando você entende esse propósito que algo muda. A dor ainda existe, mas já não domina. As perguntas ainda surgem, mas já não te paralisam. Você começa a ver Deus não apenas como um provedor, mas como um mestre. Ele não quer apenas te dar, quer te ensinar a permanecer. E essa é a maior vitória de quem passa por provações. Permanecer quando tudo parece perdido. Mas existe ainda uma etapa final, um estágio que todo filho fiel experimenta quando é aprovado. É o momento em que Deus, depois de tudo, muda o tom. Ele para de te testar e começa a te confiar. Quando o teste termina, Deus começa a te confiar aquilo que antes apenas te prometia. Ele muda a estação. O que era prova se torna propósito, e o que era dor se transforma em sabedoria. Ele te faz voltar aos mesmos lugares, mas agora com outra postura. O que antes te feria, agora te fortalece. As palavras que antes te derrubavam, agora te ensinam. É a evidência de que a prova acabou e o aprendizado ficou. É nesse ponto que o Espírito Santo te leva a um novo tipo de maturidade, aquela em que você já não precisa que tudo dê certo para saber que Deus está presente. Você começa a andar sem medo de recomeçar, porque sabe que mesmo no erro, Ele tem um plano. O deserto que antes era punição, agora se torna território sagrado, um altar de memórias onde Deus te encontrou e te moldou. E o mais bonito é que quando Deus começa a confiar em você, Ele te usa como instrumento. As tuas feridas curadas se tornam remédio para outros. As tuas perdas viram conselhos. A tua espera vira testemunho. Nada foi desperdiçado. Tudo aquilo que parecia injusto agora se revela como parte de uma arquitetura perfeita. Deus nunca te testou para te destruir. Ele te testou para te enviar. Esse é o estágio em que você percebe que a promessa não é um destino, é uma missão. Que o verdadeiro cumprimento não é quando você recebe algo, mas quando se torna canal para que outros também recebam. A aprovação de Deus não te coloca acima dos outros, te coloca a serviço dos outros. A promessa amadurecida é aquela que se multiplica, e é justamente aí que se revela o segredo que fecha todo o processo. O sinal de que a tua jornada com Deus está entrando em um novo nível, aquele em que o teste já não assusta, porque você finalmente entendeu o coração do testador. Quando você chega nesse ponto, nada mais te abala. O que antes te fazia chorar, agora te faz adorar. O que antes te confundia, agora te ensina. Você entende que cada teste foi uma semente plantada em lágrimas, e cada promessa é uma colheita feita com gratidão. O sofrimento não te define mais, ele apenas te lapidou, e a promessa agora não é mais um sonho distante. É uma realidade que vive dentro de você. Deus não te testou porque duvidou da tua fé. Ele te testou porque confiou nela. Ele sabia que mesmo cansado, você permaneceria. Que mesmo sem respostas, continuaria de pé. Que mesmo ferido, ainda o buscaria. É por isso que ele não desistiu de você, porque ele sabia que o seu coração resistiria à prova. O teste não revelou a sua fraqueza, revelou a sua fidelidade. Agora, o céu te vê como alguém aprovado, não por nunca ter caído, mas por sempre ter levantado, não por ter
entendido tudo, mas por ter confiado mesmo sem entender. E é nesse ponto que o ciclo se completa. O deserto cumpre o seu propósito, a fé cumpre o seu chamado e a promessa cumpre o seu tempo. O que era lágrima vira legado. Então, quando a próxima prova vier, e ela virá, você já saberá o que está acontecendo. Deus não está te punindo, está apenas preparando o próximo nível, porque cada novo propósito começa com um novo teste, e cada novo teste vem carregado de uma nova unção. O segredo é permanecer fiel, mesmo quando nada fizer sentido. E se essa palavra te fortaleceu, escreva nos comentários: eu confiarei, mesmo sendo testado. Que essa seja a sua declaração de fé, porque quem permanece firme na prova é quem vive de fato a promessa.